Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Shalom. Aqui desejo te chamar para refletir comigo uma palavra que é bem conhecida de todos nós. Sim, João capítulo 14 e versículo 6. E são palavras de Jesus, do próprio Senhor Jesus. O Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez homem e habitou entre nós, né? João capítulo 1. E diz aqui no capítulo 14, versículo 6, dizendo Jesus, né, quando ele foi questionado, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa aqui é a versão João de Almeida. Disse-lhe Jesus, confere aí na sua Bíblia, capítulo 14 de João, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por mim. Eu quero examinar com você, né? Shalom, me perdoe, que a paz, a misericórdia e a bondade de Deus seja multiplicada na tua vida, na tua mente, no teu coração, e que você seja encontrado, né, numa paz que excede todo entendimento, que vem de Deus por Cristo Jesus, o caminho. Vamos atentar, vamos aqui colocar o texto que estamos lendo, que é João 14. Faz parte de um contexto, nós vamos atentar apenas para o 6, faz parte de um contexto de questionamento. Né? Os apóstolos, os discípulos estavam questionando Jesus. Uns mostram-nos o Pai, outro mostra-nos o caminho. Então, né, eram perguntas e respostas. E no 6 é onde vamos atentar, mas eu quero te desafiar ao que Jesus não estava dizendo. O que Jesus não disse. Existe um ditado popular que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a felicidade. Jesus não disse isto. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus também não disse que qualquer caminho leva a Deus. Ou seja, o que é estar na presença de Deus? Estar na presença de Deus é ser abastecido com a provisão, com a proteção, com tudo que Deus nos promete. De Gênesis a Apocalipse, são milhares de promessas. São promessas de provisões, são promessas de milagre, são promessas de cuidados, são promessas de benção, são sinais, prodígios, maravilhas, né? E isso, provadamente, por muitos. E a palavra que é a mais contestada no mundo inteiro, a Bíblia, que não é um livro comum, mas sim a boca de Deus, a palavra do nosso Deus. E Deus tem o controle, céus, terras, mares, Ele é o nosso Criador. Então, quando estamos na presença de Deus, somos abastecidos com tudo, e ainda existe uma promessa, aquela que nem olhos viram, que é 1 Coríntios 2,9, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração humano, mas que já está preparado desde a fundação do século para todos que amam a Deus, que é a vida eterna, né? Então, o que Jesus, né, o Deus que veio habitar e veio a um propósito na terra, ele estava dizendo? Então, vamos atentar ao que ele não estava dizendo. Já entendemos que todos os caminhos não levam a Deus. Então, vamos colocar aqui. Todos caminhos não levam a Deus. Só para frisar bastante, todos os caminhos não levam à felicidade, todos os caminhos não levam à eternidade. Existe um caminho, um único caminho. E ele também diz
que não é através de sacrifício, que não é através de religião, não é através, né, na velha aliança, eles tinham muitos rituais, né, tinha lá nas leis mosaicas, todos os sacrifícios, todas as leis a cumprir, os 10 mandamentos, e o único que cumpriu foi Jesus, à risca, sem falhar em nada. Não quer dizer que esses mandamentos não é válido, porque Jesus mesmo validou todos eles cumprindo, e ainda quando ele disse, Moisés disse, não adulterarás, né? Quando você se deitar com a mulher, você adulterou. Mas eu digo que aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com um olhar de segunda intenção, já adulterou, ou seja, já pecou já cometeu pecado. Né? E sabemos que o pecado leva à morte e afasta nós de Deus, entriste o Espírito Santo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso Então, os 10 mandamentos não estão invalidados, pelo contrário, Jesus até complicou um pouquinho mais. E ele disse, nos 10 mandamentos, amai os seus amigos. E eu digo, Jesus dizendo, amai e orai, amai os seus inimigos e orai pelos que te perseguem. Ou seja, Jesus ele veio incrementar um pouquinho mais a lei e complicar um pouquinho, a grosso modo. Embora ele foi e enviou o Espírito Santo, que é a força capacitadora. Isto lemos no texto de Gálatas e em João também 21, que é quando ele sobe, se eu não for, não tem como enviar aquele que vai advogar, aquele que vai revelar toda a verdade e aquele que vai estar convosco. E aí Mateus ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, através do Espírito Santo, do Deus habitando em nós, que vamos sendo capacitados, porque é o poder, é a força que desceu no Pentecoste. Então, ele não disse que todos os caminhos levam a Deus, ele não disse que o caminho do eu próprio leva a Deus, ele não disse que o caminho do sacrifício leva a Deus, que o caminho não quer dizer que não tenho que cumprir princípios, leis e mandamentos, mas também não leva a Deus. E aí Jesus é o quê? Qual que foi o propósito que Jesus veio? Eis que ele veio para morrer pelos nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados e em sacrifício vivo, como ovelha levado ao matadouro, cordeiro imaculado, sem nunca ter pecado, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas. Agora estamos indo para Isaías e nos resgatou, nos comprou de volta para Deus, levando a nós um relacionamento pessoal com Deus. Ele é o único caminho, a verdade. Por que ele diz que o caminho, a verdade e a vida? Porque ele, de fato, é Deus, ele, de fato, morreu, ele, de fato, ressuscitou, ele, de fato, pagou o preço, bebeu o cálice da ira de Deus, ele, de fato, recebeu toda a punição que deveria cair nas minhas costas e na sua, e assim nos resgatou, nos comprou de volta. E então ele disse, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Porque quem pode tirar a vida? Unicamente Deus. Quem pode dar a vida? Unicamente Deus. A ciência hoje está muito evoluída, a ciência está muito à frente, mas ainda não vemos nenhum cientista criar um ser humano na perfeição que Deus criou. Concorda comigo? Então, quem pode dar a vida, quem pode tirar a vida, somente Deus. Você sabe o que vai acontecer daqui a um segundo com a sua vida? Você sabe onde você vai estar amanhã? Pois eu não sei. Eu não sei porque não existe essa informação para mim. Uma coisa é certa, que eu vou viver para sempre. Quem está com Cristo, nova criatura e já passou da morte para a vida. Então, para a forma prática essa palavra, existe um caminho, existe um meio. E quando olharmos para a morte, vamos dizer que a dor, a fome nos assusta,
mas muito mais assusta a morte, porque é o final, né? Se findou, se acabou, né? Você pode dizer, eis, jaz o Flávio, não existe mais, tombou a sepultura, ninguém mais vê, ninguém mais vê ele, ouve ele falar, ninguém mais sente a presença dele, acabou. Então, isso pode causar medo quando não temos essa esperança, quando não temos esse caminho, quando não seguimos este caminho. Mas quando nos convertemos e vivemos em novidade de vida, tendo a certeza, porque o Espírito Santo de Deus nos testifica que estamos salvos em Cristo Jesus pelo sangue derramado. Porque o caminho é Jesus, ou seja, morte, sacrifício, ressurreição e ascensão. Assenta à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, pagou todos os preços, estamos quites com Deus Pai para a salvação das nossas almas, que vai viver para a eternidade. Então, ele é a verdade porque não há mentira em Deus, não há mentira em Jesus. E ele é a vida, porque ele ressuscitou. E ele disse, assim como Deus ressuscitou o teu filho, ressuscitará a todos. E nós vamos para João 14 ainda, e o versículo 15, para fecharmos essa reflexão e entender. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tá? Vamos ler de novo? Você lê comigo? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Qual que é a condição de sermos salvos? Você vai para Marcos 16. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecê-lo como Senhor e se arrepender de seus pecados, de suas vidas erradas, confessar e passar pelo batismo, que é o ato público depois da conversão, será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Marcos 16, né? E a condição é o amor. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 e até o 19, mas aquele que não crê já está condenado. E através do amor. Então, porque Deus amou, porque Deus é amor, 1 João 4,8. E quando você ama a Deus, você vai o quê? Esconder o que é a palavra dele, que é os mandamentos. Qual que são os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Ou seja, toda a palavra. E como eu guardo algo que dentro de mim, eu preciso conhecê-la. Então eu preciso ir à palavra todos os dias. Né? Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Ou seja, todos os dias examina a palavra e assim vai estar guardando uma porçãozinha cada dia e enraizando essa palavra, onde vai nos revelando para Deus e Deus se revelando para nós, e assim instruções diárias, e vai nos purificando pela palavra, nos convertendo pela palavra, nos enchendo pela palavra, nos orientando, nos guiando pela palavra, porque através da leitura da palavra vai aumentando a nossa fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Hebreus 11:1. Então, o Espírito Santo, né? Gálatas 5:16 ao 23. O Espírito Santo vai sendo alimentando o nosso, né? E trazendo o fruto da fé, da esperança, da bondade, do domínio próprio. E isto vai fazendo toda a diferença na nossa vida com Cristo. E aí, caminhando dia a dia em santidade, porque sem fé, sem paz e sem santidade, ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. E aí a palavra viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, Hebreus 4:12, vai nos discernindo. Vai discernindo quem somos, vai nos separando, vai nos purificando, vai nos limpando e vai nos santificando sempre através da palavra. E aqui, nos finalmente aqui,
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aqui no versículo 26, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz não vos dou, mas não dou a minha paz como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá? Os últimos ensinamentos de Jesus Cristo, antes de subir ao céu, e ele aqui prometendo que todos aqueles que o amam, ó, no 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, mas aqueles que me amam, me ouve e guarda a minha palavra. Pois assim o meu Pai me ensinou e assim eu obedeço. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas agora enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas através da palavra que tenho-vos dito. E aí ele fala, deixo-vos a paz. Não a paz qualquer, mas a paz de Deus. A paz que reinará sobre os corações e mentes. A paz que excede todo entendimento. Só vem de Deus, tá? E assim ficamos hoje nessa reflexão, lembrando que não é qualquer caminho. Não é todos os caminhos que levam a Deus, mas Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então é reconhecendo Jesus como seu Salvador, é confessando os seus pecados, é se arrependendo, é abandonando e vivendo em novidade de vida. Perguntando todos os dias, através da oração, da súplica, da intercessão, da ação de graça e da leitura da palavra, onde esse relacionamento vai te levando em níveis e degraus mais altos ao conhecimento do caminho, da verdade, da vida, tá? Porque o que ele não disse é que todos os caminhos levam a Deus. O que ele não disse é que o seu eu vai chegar a Deus. É igual tentaram chegar a Deus através da Torre de Babel, lá na Velha Aliança. Ele não disse que a sua riqueza vai te levar a Deus, que os teus meios, as tuas condições vai te levar a Deus. Ele não disse que práticas religiosas vai te levar a Deus. Ele disse que, na humildade, reconhecendo quem somos, que somos pecadores, e confessando para que ele nos perdoe, nos limpe, porque a graça dele já nos abraçou, mas para que isso aconteça, eu preciso aceitar. Em Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e farei morada. Então é isso. Que o Senhor possa te encontrar, que o Senhor possa te manter firme e que o Senhor possa te guardar. E que você seja um evangelista, que você fale com os seus sobre Jesus, sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre esse caminho que é Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus, seja abençoado.